Boa noite a todos. Rotary Clube de Albergaria Velha, desta feita neste live, para fazer um quarto webinar do mesmo Rotary Clube de Albergaria Velha. E este quarto webinar é dedicado ao tema saúde mental e bem-estar psicológico em tempo de Covid-19. Eu darei apenas bem-vindos a todos, dizia eu, companheiros rotários, outras pessoas que porventura nos sigam, nos queiram seguir durante esta transmissão. Agradecemos desde já, e eu iria fazer umas pequenas palavras introdutórias antes de dar a palavra ao nosso convidado e palestrante de hoje, o Dr. Eduardo Sá. Toda a gente naturalmente conhecerá. Queria dizer eu que o estado de emergência declarado por imperativos das débeis condições sanitárias provocadas por esta pandemia tem vindo a trazer-nos imensas coisas. Até agora, e aparentemente todas elas negativas. Os testados positivos para coronavírus, os internados, os que evoluíram para cuidados intensivos, os positivos em acompanhamento domiciliário, os sujeitos a permanentes quarentenas, porque não, os mortos, os funerais atípicos e sem luto, o distanciamento entre avós e netos, por exemplo, também, a impossibilidade de visitar lares, os layoff das empresas, o fecho de cafés, restaurantes, ou pelo menos a sua utilização muito parcializada, cafés, restaurantes, e fecho esses sim de cabeleireiros, esteticistas, enfim. A acentuada descida na possibilidade de garantir meios de subsistência, entre muitas outras afetações económicas dos cidadãos. Tudo isto, mas não só, penso que é matéria suficiente, é matéria quanto basta, para, depois de uma abordagem médica em tempo de Covid-19, que foi feita, recorde-se, no nosso primeiro webinar, depois, no segundo webinar, análise à rede social e de solidariedade para a resposta ao Covid, e ainda no terceiro webinar, análise prognóstica de âmbito económico, eis-nos agora, e aqui, a dedicar este webinar à saúde mental e bem-estar psicológico em tempo de Covid-19. Conscientes que esta situação pandémica, que é repleta, como todos sabemos, de variáveis a que não estávamos de todos habituados, pode revelar-se psicologicamente perversa. E por isso rotulamos o tema de hoje da maior importância e, claro está, de uma extrema atualidade. Para nos falar sobre isso esta noite, vamos dizer, por que não dizê-lo, temos a honra da presença sempre simpática e motivadora do psicólogo clínico e psicanalista, Dr. Eduardo Sá, a quem desde já agradecemos a sua disponibilidade manifesta. E sem mais demoras, eu apenas em 3 ou 4 palavras diria um pouco, ou pelo menos transmitia um pouco daquilo que faz parte, naturalmente, da nota biográfica do nosso convidado de hoje, o Dr. Eduardo Sá. O Dr. Eduardo Sá é professor na Universidade de Coimbra e do ISPA, Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa. E é diretor do Baby Lab, que é o Laboratório de Psicologia do bebé da Universidade de Coimbra. Ele é membro da Unidade de Investigação em Família, Saúde e Justiça, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, Unidade de Investigação e Desenvolvimento. Ele é também diretor clínico da Bebés e Crescidos, que é uma clínica de Psicologia e Saúde Familiar. É autor de artigos e livros científicos na área da psicanálise e da psicossomática. É também autor de livros de divulgação no âmbito da criança, família, parentalidade
justiça e saúde mental. Finalmente, o Dr. Eduardo Sá colabora atualmente no jornal Observador, onde assina uma crónica semanal, e também na Rádio Observador, em que subscreve um programa diário. Dr. Eduardo Sá, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por estar com o Rotary Clube da Albergaria, e estando com o Rotary Clube da Albergaria está com todo o movimento rotário, estará naturalmente, como é habitual nos nossos webinars, estará naturalmente com muito mais assistência, uns milhares largos, com certeza. A todos eles, e a si, ao palestrante e aos escutantes, digamos assim, e aos futuros inquiridores, deixe-me dizer-lhe isto, porque eu pedi-lhe para se disponibilizar também, no fim da sua intervenção, para umas curtas e objetivas perguntas que nós, naturalmente, queremos que os nossos ouvintes, que os nossos seguidores coloquem ao doutor, no sentido também de não ser, de não perder muito tempo, dado que em termos normais, entre a sua apresentação e entre as perguntas e respostas, que naturalmente também aproveito não só para pedir aos inquiridores perguntas curtas e objetivas, poderia naturalmente também depois ao doutor, na medida do possível e na sua natural capacidade de síntese, poder fazer naturalmente, poder responder de forma quanto mais objetiva, obviamente melhor, eu sei que é muito objetivo nessas coisas, e também de forma sintética, para que 1h15, 1h20, para não matarmos também muito quem nos escuta, quem nos segue. Dr. Eduardo Sá, a palavra é sua. Muito obrigado, então, por ter vindo ter connosco. Muito obrigado, mais uma vez, não quero mais repeti-lo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Sr. Doutor. A palavra é toda sua. Sr. Presidente, eu agradeço-lhe, antes de mais, agradeço-lhe as suas palavras e a simpatia do convite, como eventualmente, e naturalmente eu quero cumprimentar-vos a todos. Enfim, uma das grandes particularidades dos tempos que correm é que, independentemente de todos os obstáculos e de todos os limites que acabamos por ter, nós percebemos que temos à disposição instrumentos absolutamente preciosos que, devidamente geridos por nós, nos permitem estar perto mesmo quando estamos longe. Portanto, é um prazer muito grande estar com todos vós, e é um prazer acrescido estar a convite do Rotary Clube de Albergaria, porque, de certa forma, eu faço parte também de Albergaria, uma vez que, como eventualmente um ou outro saberá, nós temos uma casa em Albergaria e faz parte dos nossos planos vir a ocupá-la com outra regularidade que infelizmente agora não tem sido possível. Pediram-me para conversar convosco acerca da saúde mental e, portanto, eu vou tentar ser tão breve quanto for capaz, na esperança de que com isso vos possa ser útil nos aspectos que venha a abordar. Vou-vos só pedir licença para fazer inicialmente uma breve síntese, muito ao de leve, sobre aquilo que nós podemos perceber que, no fundo, acaba por ser a nossa saúde mental, porque me parece a mim, e acreditem que nas faculdades de psicologia, nas escolas onde isto se devia discutir mais a sério, também não acontece com a regularidade e com ênfase que ganharia se tivesse. Parece-me a mim que nós acabamos por abordar muito poucas vezes a saúde mental e a sua importância, e se esta pandemia, para além de todas as outras tragédias que acabou por nos trazer, acabou por nos interpelar, foi justamente para a importância da saúde mental que, nas mais diversas decisões, quer a propósito do regresso das crianças às creches, quer a relação dos avós com os netos,
quer à relação do nosso equilíbrio no meio de todas as exigências a que estamos neste momento, que estamos a viver. Grande parte de nós acaba por estar a viver em teletrabalho, a conviver, a educar, a ensinar, tudo no perímetro de uma sala de estar. E, portanto, neste momento, um clima de confinamento que faz com que nós estejamos 24 horas por dia uns com os outros, nem sempre torna tudo mais fácil. Há uns tempos um pai dizia-me com uma imensa perplexidade que nunca se tinha dado conta como talvez conhecesse mal os filhos, porque habitualmente fazia questão de os levar à escola e fazia questão de chegar à hora de jantar, mas nunca tinha estado efetivamente tanto tempo com eles e, portanto, a pandemia trouxe-lhe a oportunidade, a ele e seguramente a muitos de nós, de convivermos uns com os outros muito tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante pelo menos 2 meses seguidos, o que fez com que nos conhecêssemos melhor, apesar de sermos velhos conhecidos das pessoas que fazem parte da nossa família, e ao mesmo tempo percebermos até que ponto é que nós somos capazes de tolerar algumas condições agrestes, como aquelas que estamos a viver, e reagir a elas com um equilíbrio maior do que eventualmente nós todos imaginaríamos ser capazes de reagir. A saúde mental não tem sido uma urgência, e se não é também nas faculdades de psicologia, acho que é compreensível que se diga que, enfim, se entende, na medida do possível, que na saúde e na opinião pública talvez não tenha sido uma questão tão debatida quanto nós ganhávamos que fosse. Como imaginam, um psicanalista tem alguns vícios de forma e às vezes para pensar estas coisas e para as tentar tornar eventualmente mais compreensíveis, nós gostamos de ir um bocadinho à história das pessoas para depois tentarmos perceber como é que se desenha a saúde mental e como é que ela de alguma forma ganha consistência ou, noutro contexto, quase se constipa. É evidente que nós todos que lidamos com estas coisas e que nos movemos muitas vezes na interface entre tudo aquilo que é a vida nervosa do nosso cérebro e aquilo que é a sua contrapartida mental, nós todos temos a noção que somos uns animais absolutamente fantásticos, de uma sensibilidade absolutamente fora de lugar, de uma inteligência, sem dúvida nenhuma, a toda a prova, e de uma intuição que, quando nós estamos mais tranquilos, mais descontraídos e damos mais atenção àquilo que se passa dentro de nós e à nossa volta, acaba por ser verdadeiramente o topo de gama das coisas que nós somos capazes de construir. Para o melhor e para o pior, nós tivemos uma educação judaico-cristã e nessas circunstâncias criou-se a ideia, ao longo dos séculos, que nós precisávamos de ter algum freio nas coisas que sentíamos, como se sem ele nos tornássemos perigosos, ameaçadores e impulsivos, o que manifestamente não é verdade. Nós todos nascemos humanos, mas nem sempre pela vida fora continuamos a conseguir ser assim. E, portanto, numa circunstância como essa, quando um bebê nasce, tem competências absolutamente inacreditáveis, ele tira as medidas aos olhos da mãe, é capaz de interpretar os seus estados emocionais, antes de nascer já se assusta ou não consoante as variações do seu estado de humor e, portanto, nós não estaremos a exagerar se dissermos que os bebés, quando nascem, são, desculpa-me a vulgaridade, umas grandes cabeças. E, como sabem, todos aqueles que já passaram pela experiência de paternidade e de maternidade, quando finalmente nós temos um filho nos braços, nós percebemos que há uma espécie de antes e depois de Cristo. Tudo aquilo que nós supunhamos saber até ele nascer,
de algum modo, é relativizado com o seu nascimento e nós percebemos que muito daquilo que ele vier a ser depende, sem dúvida absolutamente nenhuma, de nós. Não se trata de responsabilizarmos os pais, acreditem, trata-se simplesmente de nós termos consciência do papel fundamental de nós, no plural, que podemos ter no crescimento de um filho e, portanto, ao contrário do que às vezes os pais costumam dizer, quando falam de um feitiozinho, de um certo feitiozinho de alguns filhos, na verdade a personalidade das crianças não é uma espécie de, enfim, produto de base, é a construção, é o resultado de todos os gestos que nós, os pais, conseguimos ter com ela. Nós todos, como pais, temos a ideia que os nossos filhos são farinha do mesmo saco, mas não é bem assim. A maneira como nós somos pais hoje de um primeiro filho não é igual à forma como somos pais de um segundo, um terceiro ou de um quarto. A nossa experiência de vida repercute-se, os sobressaltos que nós vivemos para conquistar aquele bebê fazem-se sentir na maneira como nós somos pais. Bom, os acidentes de percurso que ele teve, imaginem o que é. Se ele, por exemplo, foi um grande prematuro e nós ficámos ali muito tempo com o coração nas mãos, com medo de o perdermos e, portanto, tudo acaba por se repercutir na maneira como nós somos pais. Um primeiro filho é sempre, e ainda bem que nesta imensa assembleia de rotários e não só, nós temos unicamente homens, como imaginam, porque senão as mulheres aqui presentes ficariam um bocadinho zangadas comigo, mas um primeiro filho é invariavelmente um menino da mamã. E é um privilégio para ele. Um privilégio absolutamente fora de lugar para ele. Porque imaginem um coração de mamã e uma atenção absolutamente sem limites, dedicada a 100% àquele bebê. E é por isso que as mães são de uma delicadeza e de uma atenção e de um cuidado absolutamente fora de lugar quando têm um primeiro filho. E são tão cuidadosas, são tão ternamente amorosas, que eu costumo dizer a brincar que um primeiro filho, enfim, desculpem a vulgaridade, leva com a insegurança e com a inexperiência dos pais, mas tem, por um lado, mãe, como se calhar mais nenhum teve, tem o álbum do bebê, que é absolutamente exemplar, ao contrário dos outros filhos que vêm a seguir, que têm as fotografias numa caixinha ou na memória de um computador qualquer, e então o cuidado, o extremo cuidado que a mãe dedica a um filho que entretanto nasceu, é absolutamente delicioso quando cai uma xuxa ao chão e a mãe ferve a xuxa, ferve a água para que a xuxa seja desinfetada e quando finalmente tem o segundo ou terceiro filho, a xuxa cai, ela sopra na xuxa, coloca na boca da criança e a vida continua. A maneira como nós nos relacionamos com o filho é claro que de alguma forma condiciona, mas condicionam não só nas coisas más, condicionam em tudo o que ele tem de bom, porque não há como uma criança crescer e pensar pela sua cabeça sem ter uma mãe e um pai, claramente no primeiro momento da sua vida, sobretudo uma mãe, a pôr legendas em tudo aquilo que um filho desde o primeiro momento lê e percebe, de maneira que ele vá compreendendo o mundo à sua imagem. A saúde mental faz-se, sobretudo, com as pessoas que são preciosas e insubstituíveis na nossa vida. E notem, não há mãe ou pai nenhuns na vida que não queiram estar disponíveis, alegres, atentos, argutos para todos os apelos de um filho, mas é verdade que tudo aquilo que se passa na vida dos pais às vezes tira-lhes muita da disponibilidade ou inibe, acanha um bocadinho as competências que eles têm para serem pais. E, portanto, se nós temos o azar de apanhar um pai no período de uma doença, ou uma mãe com uma preocupação extrema em relação à saúde de um dos seus pais, por exemplo, ou em relação à sua empregabilidade depois de ser mãe, porque estas questões também se põem em Portugal, este tipo de sobressaltos repercute-se no bebê e, portanto, aquilo que eu vos estou a dizer é que a saúde mental de um bebê
primeiro depende da relação que a mãe e o pai tenham com ele, com este pressuposto. A mãe e o pai nunca são iguais, na maneira como se zangam, na maneira como pegam ao colo, na forma como ameaçam, na forma como gritam. A mãe grita como mais ninguém e o pai faz de distraído como mais ninguém consegue fazer. E estas pessoas de referência vão construindo os alicerces da saúde mental. E depois há os avós, e depois há os irmãos, e depois há os amigos da família, que quando são amigos muito chegados, são literalmente pessoas da família, e esta multiplicidade de desafios que uma criança tem na sua vida faz com que ela cresça de uma forma cada vez mais cosmopolita. Apanha as oportunidades e se torne simpática por uma razão simples, porque no fundo ela, quando é simpática, está a transpor para o espaço da relação e para os estranhos que tem à mão todas as experiências familiares de bondade, de carinho e de empatia que foi tendo ao longo do seu crescimento. Os professores dão uma ajuda muito importante neste papel. Eu não me canso de dizer que uma educadora de infância e uma professora do primeiro ciclo são pessoas tão preciosas que, quando são pessoas especiais, são da nossa família para sempre e engrossam o volume das pessoas que nos ajudaram a construir a nossa personalidade. A verdade é que todos nós também temos acidentes de percurso. Os pais imaginam sempre poder estar em todo o lado ao mesmo tempo, de certo modo, mas não é possível. E temos acidentes de percurso. E depois temos uma avó ou um avô que, entretanto, faleceram, e temos a situação económica da família que nem sempre é tão boa quanto parece, e às vezes também temos um episódio ou outro de bullying de que fomos vítimas numa escola, e às vezes também temos um professor que está num período mau e que de alguma forma nos magoou mais até do que ele imagina. E portanto eu estou a dizer que no fundo nós dentro de nós, e por isso os psicanalistas dão tanta importância a estes pormenores, nós dentro de nós temos muitas cicatrizes. Não vale a pena darmos uma dimensão trágica a estas cicatrizes. A dor, quando é aproveitada por nós, também é um fator de crescimento. É ao longo de todo o nosso percurso de vida e, portanto, naturalmente também numa situação tão trágica como aquela que nós estamos a viver. Mas de certa forma, aquilo que eu estou a dizer é que, se me perguntarem assim, bom, à parte dos professores de psicologia e dos psicanalistas, porque, como imaginam, isso não nos toca, todas as pessoas têm as suas cicatrizes, todas. E essas cicatrizes, de alguma forma, condicionam, em alguns momentos, a nossa relação com os outros. É claro que quem nos vê de fora nem sempre imagina aquilo que nós somos dentro, como se compreende. Nós, de certa forma, deixamos a nu as nossas cicatrizes com as pessoas com quem convivemos todos os dias, aquelas com quem temos relações íntimas e privadas, e, portanto, nessas circunstâncias, muitas pessoas socialmente parecem razoáveis, equilibradas, enfim, aparentemente ponderadas, e depois, na privacidade das suas relações familiares, nem sempre são assim. Às vezes são impulsivas, às vezes são violentas na maneira como ameaçam, e às vezes têm um olhar tão cheio de nuvens que, de certa forma, condicionam e assustam o crescimento de um filho. Ou seja, os pais dão tudo aquilo que são as competências de um filho, a nossa capacidade de pensar deriva da maneira como somos estimulados e depois das redes nervosas que se resultam a partir daí, mas muitas vezes nós também temos as nossas cicatrizes, todos nós temos as nossas cicatrizes, que às vezes pode ser só uma desilusão amorosa, e o só não é de estar-lhe a tirar importância. É uma maneira de nós dizermos, sim, somos tão sensíveis, que por mais que, quando somos adolescentes, possamos dar a entender que passamos por cima de tudo, não é verdade. A nossa indiferença, felizmente, não existe, é sempre postiça, e, portanto, nós somos moldados pela vida à medida que crescemos, o que não é mau, por outro lado. Porque, como nós gostamos muito de dizer, às vezes uma educação judaico-cristã e uma ideia muito positivista do mundo, tudo é muito objetivo aos olhos de alguns, fez com que nós imaginássemos que, no fundo, seríamos tanto mais saudáveis quanto mais racionais nós somos, e a saúde mental não se avalia por essa racionalidade.
A saúde mental avalia-se muitas vezes pelo mau feitio, às vezes pelo coração ou pelo ao pé da boca, e outro tipo de características que nos ajudam a perceber que nós temos mais saúde mental quando somos, de alguma forma, mais transparentes, mais espontâneos e seguramente mais verdadeiros. E nós, muitas vezes, somos um bocadinho falsos mesmo para as pessoas que vivem connosco. Somos muito condicionados, e então o género masculino, muito mais condicionado do que o género feminino, a guardar as coisas em vez de as transmitirmos, e criou-se esta ideia um bocadinho pateta, desculpem-me, que nós devemos pensar 3 vezes antes de falar. Eu acho exatamente o contrário. Quando nós respeitamos acima de tudo as pessoas, devemos falar antes de pensar 3 vezes, porque é a maneira de sermos tão verdadeiros quanto somos capazes e depois, se for o caso, de aprendermos com tudo isso. É claro que nós não somos tão saudáveis, ou seja, nós temos sempre as nossas coisas, digamos assim. O que não é também complicado, as nossas inseguranças, as nossas manias, chamem-lhe assim, às vezes os nossos pequenos rituais que ninguém percebe, etc. E como somos pessoas muito escolarizadas, hoje já não falamos destas coisas que nos assustam, como há uns séculos atrás, quando se falava dos demónios que nos possuíam. E de tal maneira é assim, que eu não me canso de chamar a atenção dos meus alunos, que para um pormenor, a doença mental tal qual eles estudam ao longo de vários anos numa faculdade, nem sempre no dia a dia da clínica se observa assim, porque as pessoas são mais escolarizadas, porque as pessoas são muito mais atentas a muitos pormenores e, portanto, aprendem a esconder, às vezes bem, às vezes francamente mal, aquilo que são as tais cicatrizes, tais coisas que estão um bocadinho desarrumadas dentro de nós e que todos nós, de certa forma, vamos varrendo para baixo do tapete. Nós temos um bocadinho a ideia que enquanto não pensarmos nas coisas, faz de conta que elas não existem, esquecemos que nós, os animais sofisticados que somos, só temos uma alternativa perante tudo aquilo que vivemos, ou pensamos nisso, ou essas coisas ficam numa espécie de banho-maria, a fazer uma espécie de nervoso miudinho dentro de nós e vão-nos adoecendo em suaves prestações. E é por isso que, ao longo dos anos, os psicólogos, sobretudo, foram chamando a atenção para o modo como aquilo que antes se chamava a psicopatologia, hoje nós chamamos muitas vezes, de uma maneira mais ou menos hábil, traços da personalidade. Quando nós falamos de traços da personalidade, não estamos a falar de defeitos de fabrico. Estamos, no fundo, a falar de características da nossa personalidade que foram resultado destas experiências todas, algumas boas, outras assim, sim, e que, ao mesmo tempo, se nós nos dispusermos a trabalhá-la, nos permitem perceber que a personalidade não é uma tarefa fechada, ou seja, aqueles argumentos um bocadinho malandros de alguns namorados que são preguiçosos e que não lutam pelas suas namoradas como deviam, quando eles dizem, bom, tu sabes que eu sou assim, já me conhecias sendo assim, o que é que tu esperas que eu faça? E a resposta correta é, invariavelmente, bom, eu espero que se sou tão importante para ti, que tu faças um esforço sério com a minha ajuda para te poderes transformar só para o bem de nós os dois, no fundo. A legenda acaba por ser essa. E nós fazemos muito pouco isso. É claro que depois nós consumimos muitos slogans. E ultimamente tem sido muito vulgar um slogan que fala do burnout, quase como quem diz, pronto, nós trabalhamos demais e o trabalho esgota-nos. E é verdade que nós trabalhamos muitas vezes demais. Nós achávamos que a nossa relação com o trabalho era desorganizada antes do Covid e depois, quando estamos a trabalhar, a sermos pais, a ensinar, a educar, a viver, etc., tudo ao mesmo tempo, nós percebemos que, se calhar, conseguimos hoje ter uma vida mais confusa entre o trabalho e a vida familiar do que quando tínhamos, mas isso não é necessariamente uma tragédia, todavia, sempre que nós vamos varrendo coisas para baixo do tapete, há uma altura em que, se nós não as pensamos como deve ser, elas nos caem em cima da cabeça. E aí temos os sintomas, a angústia, a depressão e tantas outras coisas
que, por mais que pareçam acontecer de uma forma misteriosa ou às vezes até aleatória, nunca acontecem assim. No fundo, são um precipitado das experiências e depois, como em tudo na vida, há sempre uma gota d'água que dá um empurrãozinho e nos fazem desequilibrar. Às vezes a gota d'água que nos faz desequilibrar, ou que faz desequilibrar estas cicatrizes que nós fomos tentando iludir, é, por exemplo, uma experiência de divórcio. Às vezes é a morte de alguém que nos é muito próximo, às vezes são conflitos laborais, às vezes são tensões familiares, porque vale a verdade, embora a família tenha esta capacidade única de ser uma espécie de reserva de saúde mental para todos nós, a verdade é que os conflitos protagonizados por muitos dos nossos familiares, alguns deles mais chegados, acabam por nos arrasar e às vezes fazer-nos muito pior do que muitas horas de trabalho. Eu às vezes, tentando ser irónico, sendo assim, utilizando uma ironia um bocadinho cínica, costumo dizer que é verdade que as pessoas têm muitos compromissos e, portanto, é muito difícil dividirem-se de maneira equilibrada pelos apelos dos filhos, da família, da nossa relação amorosa, do trabalho, etc, etc. Mas eu às vezes também costumo dizer que é ótimo que as pessoas se desculpem com o trabalho, porque às vezes o trabalho não é o responsável pelo burnout. O trabalho é assim uma espécie de terapia ocupacional que, quando nós passamos a vida a varrer tudo para baixo do tapete, é a desculpa perfeita. Porquê é que tu estás tão em baixo? Porque a minha vida está uma porcaria, dizem os adolescentes habitualmente, e nós, para não dizermos isto, dizemos porque é que eu estou em baixo. É do trabalho, ando a trabalhar muito, que é uma maneira de nós criarmos uma desculpa que é, no fundo, de certa forma, uma maneira de nós nos enganarmos com a verdade uns em relação aos outros. A verdade é que nós vamos crescendo assim e às vezes não paramos 5 minutos para perguntar, afinal de contas, o que é que nos torna humanos todos os dias. Eu acho que, no fundo, há 4 características que nos tornam humanos. Eu disse-vos de início que nós nascemos humanos, mas nem sempre conseguimos pela vida fora continuar assim. Eu acho que há 4 características que nos tornam inevitavelmente mais humanos e seguramente muito mais saudáveis no plano mental. A capacidade de nos atrevermos a compreender, que é uma coisa que nos tempos que correm é quase interdita. Quando se fala em compreender, as pessoas fazem sempre um olhar de malícia, como se nós estivéssemos a baralhar compreender e condescender, que são coisas absolutamente diferentes. A empatia, que é um slogan que eu já não suporto ouvir, porque a empatia é a capacidade de sentirmos o outro em nós, quando ele está à nossa frente ou quando está longe de nós. E nós temos essa capacidade, mas às vezes parecemos um músculo completamente a repuxar, inibimos-la quase todos os dias, o que é um desperdício inacreditável, inacreditável mesmo entre os pais e os filhos, ou entre os pais entre si, a mãe e o pai, nem sempre se sentem um ao outro e às vezes têm dificuldade de se atreverem a compreender um filho e de se atreverem a senti-lo. A compaixão, e a compaixão não é este lado de dar dó, que às vezes é um lado um bocadinho sobranceiro. Não, é a capacidade de nós sentirmos o sofrimento do outro em nós, que é uma coisa muito difícil e que nem sempre as confissões religiosas conseguem que nós façamos. Às vezes nós assumimos a compaixão, mas às vezes é um princípio moral muito mais do que, de facto, uma competência que vem de dentro. E a capacidade de nos arrependermos, de reconhecermos os nossos erros e os nossos falhanços e de termos a humildade de alguma forma, crescermos com eles. Do meu ponto de vista, há ainda uma quinta capacidade, que é isto de sermos orgulhosos. É tão engraçado como se confunde o orgulho e a vaidade. A vaidade é assim uma espécie de grito de vitória sobre as fragilidades dos outros. O orgulho não. É a maneira de nós podermos olhar-nos no espelho e termos a noção que, com a ajuda dos outros, vencemos as nossas dificuldades. E, portanto, eu acho que até ao Covid eu vivia preocupado porque achava que nós estávamos numa deriva estupidamente neoliberal em que parecia que tudo se comprava e que tudo aquilo que eram características
da natureza humana, nomeadamente a boa educação, pareciam estar em desuso e pareciam estar quase em vias de extinção. E muitas vezes eu zangava-me, o exemplo típico era quando eu abria a porta aos meus alunos quando estava a entrar na minha faculdade em Lisboa, o ISPA, faculdade porque eu tenho um carinho absolutamente especial e uma paixão se calhar ainda maior. Bom, eu abria a porta e aquilo que eu sentia é que havia alguns alunos absolutamente cordiais, mas havia outros que entravam, não eram capazes de dizer obrigado, não eram capazes de me olhar nos olhos, nem de esboçar um sorriso, e reagiam com uma sobranceria e sobretudo uma arrogância que me levava a perguntar, mas onde é que está o lado humano destas pessoas? O Covid-19 teve este lado inacreditável na nossa vida. Ajudou-nos a perceber que, independentemente de nós vivermos no Norte e no Sul, sermos ricos ou sermos pobres, sermos pretos ou sermos brancos, de termos esta ou aquela religião, aquela opção política, ou seja o que for, nós todos percebemos de uma forma inacreditavelmente simples como um simples vírus, mais do que qualquer outra coisa em toda a nossa vida, nos tornou cosmopolitas, nos ensinou a percebermos, a compreendermos, a atrevermos-nos a compreender que afinal fazemos parte de um todo, de um cosmos, e aquilo que nós somos influencia, interfere e de certa forma condiciona a vida dos outros. E portanto eu tenho a ideia que estes 2 últimos meses nos trouxeram uma interpelação humana como se calhar mais nada em toda a nossa existência. E com esta particularidade, tirando alguns dos nossos avós já muito idosos, nós estamos a viver uma situação destas, todos nós, os avós, os pais e os filhos e os netos, rigorosamente pela primeira vez. E, portanto, estamos a precisar uns dos outros com pontos de vista diferentes, todos ao mesmo tempo, para conseguirmos perceber o que é que tudo isto representa. Devo-vos dizer que se muitas famílias tinham dúvidas acerca da sua saúde mental, estes 2 meses ajudaram a esclarecê-las de uma forma muito nítida. Ajudaram-nos a perceber que nós até podemos ter as nossas coisas desarrumadas, as nossas coisas, as nossas cicatrizes preferirem, mas que se calhar somos muito mais versáteis e muito mais saudáveis do que nós imaginamos. Aquilo que nos foi pedido durante estes 2 meses foi qualquer coisa que, se nós imaginássemos um dia que viéssemos a fazer, nós diríamos de imediato, não, não é possível. E foi possível. Isto de estarmos em teletrabalho, que faz com que não tenhamos horas de trabalho e que faz com que a nossa sala seja assim um open space em que toda a gente está numa atmosfera de co-work, todos a trabalharem uns com os outros, todos em cima uns dos outros, em que uma mãe está numa conversa com um cliente através de uma videochamada, o pai numa reunião através de uma plataforma digital, um filho na telescola, o outro a dizer que tem fome, o outro a dizer que tem dúvidas a resolver os problemas que a escola fez o favor de enviar para casa, etc. Tudo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 2 meses consecutivos, ajudaram-nos a perceber que afinal nós somos, não é surpresa para nós, acreditem, que nós somos pessoas muito mais saudáveis do que alguma vez nós imaginámos. E mais, que os nossos filhos são de uma delicadeza e de uma atenção absolutamente fora de lugar para nós, e mais uma vez é motivo de orgulho, porque este cuidado que eles têm nunca se faria, nunca se daria se nós não tivéssemos ao longo dos anos sido os pais que nós conseguimos ser. E, portanto, num contexto destes, se repararem, os pais antes do confinamento diziam, meu Deus, e agora o que é que vai ser estar 24 horas com os meus filhos em casa, todos juntos? Bom, ali, mais Jesus, saiam da frente, como eles às vezes ficam no contexto das férias ou de um fim de semana, e depois, ao fim destes 2 meses, os pais reagem com perplexidade, quase com uma ingenuidade que só as pessoas sensatas conseguem ter, e dizem, bom, afinal foi muito mais fácil, e esquecem-se que foi muito mais fácil porque as crianças todas fizeram um esforço para se adequar à preocupação que tinham, que sentiam no olhar dos pais. De início eu fiquei um bocadinho zangado quando passei a vida a ouvir
atenção, que as crianças não estão de férias. Claro que não estão de férias, porque quando nós estamos de férias, nós estamos 24 horas por dia, fechados no mesmo espaço, a trabalhar, a conviver e tudo mais. E, sobretudo, os pais não têm um olhar de uma preocupação como os pais tiveram durante estes 2 meses e continuam a ter. E, portanto, muitas vezes falavam da maneira como nós iríamos fazer disparar loucamente a taxa de divórcios, e é evidente que naquelas relações que no fundo pareciam um centro de custos, que nem uma amizade seriam, mas no fundo seria uma tensão permanente, claro que estar permanentemente a coabitar e a conviver, pelo menos, com alguém de quem já não se gosta tem um valor, quando nós, no fundo, somos chamados a um desafio destes e precisamos de perceber que a pessoa que está ao nosso lado, que às vezes foi afastando de nós, afinal tem muito mais a ver connosco do que se calhar nos últimos tempos imaginávamos. Se calhar estes sobressaltos ajudam-nos também a fazer com que algumas relações cresçam e não é obrigatoriamente mal que seja assim. O que é que me preocupa? Preocupa-me que neste momento nós continuamos a ser pessoas saudáveis, mas estamos já com algumas cicatrizes de tudo isto. Os nossos filhos, quando vão à rua, já não são as relações públicas que eram em circunstâncias normais, e quando veem um estranho, nomeadamente a aproximar-se ou a fazer simplesmente um gesto caloroso, reagem à defesa como se no fundo tivessem medo de ser contaminados. Tantas são as vezes que nós dizemos não toques, não faças, não isto, não aquilo. Tenho medo porque quando se trata agora de os tirarmos de casa, então com os adolescentes de todas as idades, é um Deus me livre, porque no fundo eles se assumem como uma espécie de guardiões das regras de saúde lá de casa e, portanto, exigem que os pais, que têm todos os cuidados, como não podia deixar de ser, desinfetem as mãos, desinfetem, e de repente, quando nós os queremos tirar de casa, nem que seja para uma volta ao quarteirão connosco, eles dizem que só saem de casa quando tiverem garantias que não lhes acontece nada. Vejam como os nossos filhos adolescentes passam a vida a querer transformar o mundo, mas no fundo só têm essa ousadia porque atrás deles, estamos sempre nós a segurá-los, e que privilégio isso representa para eles. E naturalmente estamos a chegar a um patamar em que estamos também a desconfinar a paciência, e quando nós desconfinamos a paciência, tudo aquilo que parecia um equilíbrio a toda a prova, é natural que agora tenha saltos de humor muito significativos. As birras que os nossos filhos não fizeram em 2 meses, nas próximas semanas vão fazê-las, fiquem descansados muito mais vezes, e as tensões de casal, que às vezes nós fomos tentando fazer de conta que não percebíamos, vão surgir, precisam de surgir, e eu gostava que percebessem que as pessoas saudáveis precisam de ter conflitos, precisam às vezes de fazer os seus vómitos de ira, precisam de ter direito às suas cotas de parvoíce, para que finalmente possam perceber que quem está ao seu lado pode entender isso e pode ajudar a legendar e a ultrapassar algumas dificuldades, e portanto nessas circunstâncias é natural que os sobressaltos nos próximos tempos sejam maiores do que os 2 meses que passaram. Habitualmente as pessoas dizem assim, mas entretanto o pior já passou. Bom, mas nós somos rigorosamente assim. Quando o pior já passou, nós finalmente respiramos fundo e percebemos que muitas das preocupações e das dores que fomos guardando para nós e que fomos de alguma forma tentando iludir, finalmente ficam à flor da pele, e nós percebemos que temos a necessidade de falar delas com mais clareza. Portanto, não fiquem muito sobressaltados se os conflitos aí em casa derem ali uns solavancos mais ou menos grandes nos próximos tempos, e se lembrarem do Rotary Club de Albergaria e desta conversa, vão dizer assim, bom, se calhar isto não é tão mau assim, porque afinal isto não representa estarmos quase a desmanchar depois de parecermos ter sido capazes de coisas magníficas, mas pelo contrário, estarmos a começar a digerir muita da dor e das preocupações com que nós fomos lidando todos os dias. O Covid-19, vou só chamar a atenção de mais estes 2 pormenores e vou-me calar, se me der licença. O Covid-19 teve outra vantagem, a meu ver. Obrigou-nos a repensar a nossa relação com a morte, que é uma relação muito mal gerida desde há muitos anos.
enfim, com o privilégio de tudo o que a engenharia e todas as ciências nos trouxeram, nós às vezes temos a mania de ser um bocadinho omnipotentes e percebermos que afinal somos mortais e que somos frágeis e que a morte nos pode entrar pela casa dentro assim. Ajuda-nos a perceber que afinal, se calhar fomos desperdiçando muitas vezes tempo, oportunidades, horas da nossa vida em reuniões que às vezes não lembravam a ninguém. E nós hoje, tendo uma outra relação com a morte passamos a olhá-la nos olhos, ela insinuou-se assim de um momento para o outro, ajuda-nos a perceber que quanto mais nós lidamos com a morte, mais ficamos amorosamente ligados à vida. Passamos a dar importância às coisas que se calhar nós não valorizávamos e os nossos filhos têm este privilégio. Na vida deles, passarem por uma tormenta como esta, que está a começar, mas que de alguma forma os ajuda a perceber que podem ter a ilusão de ser omnipotentes quando nós servimos de guarda-chuva na sua vida, mas que no fundo a humildade humana trata-se de percebermos as nossas fragilidades e é assim, percebendo-as, que nos tornamos mais saudáveis. O Covid ajudou-nos também a perceber uma outra coisa, é que ninguém é feliz sozinho e que todos juntos, quando nos propomos pensar, pensamos todos melhor. Começa logo por termos que nos entender uns aos outros e, portanto, temos que tornar as coisas complexas que se passam dentro de nós em leituras mais simples e mais compreensíveis, mas ao mesmo tempo percebermos que quando pessoas que às vezes não se conhecem se dispõem a pensar em conjunto, vencem barreiras e derrubam muros, que é aquilo que muitos dos líderes populistas deste mundo entenderam que num período pré-Covid, que era aquilo que nós devíamos fazer. O Covid está a derrubar muros entre nós e vai nos trazer grandes interpelações a nível daquilo que são os princípios da humanidade e, portanto, vai nos fazer repensar a humanidade e o humanismo e, obviamente, a economia, que vai ter que nos, com estes solavancos todos que se antevêem, mas que nos vai obrigar a perceber que esta clivagem entre os ricos e os pobres não pode continuar a aprofundar-se e que um mundo mais justo é um mundo onde as diferenças não são tão acentuadas e onde, no fundo, as pessoas têm a ousadia de contar umas com as outras em vez de se explorarem umas às outras. Temos neste momento a questão dos nossos filhos mais pequeninos e a questão das creches e os seus avós. E permitam que eu termine com estes dois apontamentos. Eu compreendo que seja necessário, é só uma questão de bom senso, que haja recomendações para a saída dos nossos filhos de casa, e nomeadamente para frequentarem as creches, mas eu acho que todos nós nos insurgimos um bocadinho contra as recomendações que a determinada altura a Direção-Geral da Saúde nos trouxe, não porque as pessoas sejam insensatas de todo, ninguém inveja o trabalho absolutamente ciclópico que tiveram nestes 2 meses e a angústia que vivem todos os dias, quando são, nomeadamente os primeiros, a perceberem as limitações do sistema de saúde e o que fazer com ele. Mas eu fiquei com muito medo que se dissesse a certa altura que o regresso das crianças às creches pressupunha que elas não se podiam tocar, que tinham de estar de costas umas para as outras, que no fundo não podiam brincar umas com as outras e que mesmo quando faziam lamúrias, estavam desconsoladas ou estavam tristes, as suas educadoras tinham que as proteger a 2 metros de distância. A certa altura era quase como se nos estivessem a dizer se quer que os seus filhos até aos 3 anos não corram riscos, não os deixe ser crianças, o que não é possível. Isto quer dizer que nós vamos ter que, a determinada altura, todos nós, uns primeiro do que os outros, vamos ter que escolher entre protegê-los dos perigos que nós sentimos que eles podem correr ao sair de casa ou ao conviverem num espaço muito mais aberto, como um jardim de infância ou uma creche, ou, no fundo, senti-los a ficar com outro tipo de limitações se ficarem indefinidamente fechados em casa. Isto tudo também nos ajuda a perceber que os pais, quando decidem,
nunca decidem pelo branco e pelo preto, decidem em função de uma controvérsia que existe dentro deles, por isso é que dá muito jeito que a mãe e o pai tenham opiniões diferentes e que batalhem por cada uma das suas opiniões até chegarem, enfim, dentro do possível, a um consenso. E, portanto, claro que os pais, a determinada altura, por convicção, equilibrando os prós e os contras, os custos e os benefícios, vão ter que, a determinada altura, dar o passo e decidir: é agora que eu os vou levar a regressar a uma vida que nunca será uma vida normal nos próximos meses, mas que será a vida possível com este tipo de contingências. É uma decisão dos pais. Claro que os organismos de saúde, nomeadamente, dão-nos as coordenadas, mas, sobretudo, as coordenadas. A educação também passou por grandes dores de cabeça. Eu acho que os professores responderam de uma forma absolutamente inacreditável às limitações com que, entretanto, conviveram por não poderem estar com os seus alunos. Tenho medo que, nesta altura, vá começando a instalar-se a ideia que as crianças, no fundo, não estão de férias, não senhor, é como se estivessem em período de aulas intensas e, portanto, neste momento há crianças que estão em teletrabalho, para além do que é razoável, e, portanto, têm a escola a dar-lhes aulas através de plataformas digitais, a telescola, e uns e outros a darem muitos trabalhos de casa, e, por favor, numa altura como esta, se nós queremos que os nossos filhos sejam mais saudáveis num plano mental, não se esqueçam que quanto mais preocupados e mais assustados, mais tempo de brincar eles precisam de ter. E deixem que termine falando-vos dos avós. Eu fiquei verdadeiramente escandalizado quando, no início deste confinamento, se falava das pessoas mais velhas como se, no fundo, estivessem todas com Alzheimer. E estivessem todas a ignorar os perigos e, de alguma forma, a sair de casa quando não devia. E eu tenho medo que isto ainda esteja por aí a perdurar e é uma injustiça. Às vezes nós esquecemos que as pessoas mais velhas são de uma sabedoria que nós, muitas vezes, nem sequer conhecemos, o que é absolutamente inacreditável. Mesmo quando se trata dos filhos conhecerem os pais ou dos netos conhecerem os avós, mas aquilo que me preocupa é que às vezes nós temos muita dificuldade de nos colocar no lugar do outro e perceber que as pessoas mais velhas, quando vão ao supermercado, vão porque não têm alternativa, ou quando o fazem, estão a usufruir de um bocadinho de liberdade que na cabeça delas nunca se sabe se não pode ser o último. E, portanto, chegados aqui, eu volto a chamar-vos a atenção para a importância da saúde mental dos nossos filhos e dos nossos pais, e a saúde mental dos nossos filhos e dos nossos pais interfere inevitavelmente com a nossa saúde mental, para vos dizer que os avós não podem continuar afastados dos netos. Os avós não podem continuar a fingir que têm um déficit auditivo grave e que, quando os netos perguntam muitas vezes quando é que tu me vens visitar, os avós não podem continuar a fazer desentendidos. E, portanto, com todos os cuidados, inevitavelmente todos os cuidados, quem de nós quer expor os nossos filhos ou os nossos pais, sobretudo os nossos pais, por razões que se compreendem, aos perigos e ao risco de o perdermos? Ninguém. Mas é a altura de nós podermos voltar a aproximar os netos dos avós para bem da saúde mental dos avós, para bem da saúde mental dos netos e, por maioria de razão, para bem da nossa saúde mental. Agradeço-vos muito a vossa atenção. Peço-vos desculpa se porventura me estendi para além de razoável. Tentei ser tão didático quanto fui capaz a esta hora da noite e já com muitas horas de trabalho sobre mim, mas tenho esperança que vos tenha trazido não respostas, sobretudo muitas interpelações, porque depois tudo o resto, as respostas, serão capazes de as encontrar dentro de vós, na relação com as pessoas que têm ao vosso lado e com o vosso bom senso, a chocar de frente com todos os desafios arrojados que os vossos filhos vos colocam e que, como sempre, nos obrigam a pensar, que é tudo aquilo que nós fazemos de melhor e que estranhamente fazemos de menos ao longo dos nossos dias. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Eduardo Sá. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por esta
digamos, análise parabólica entre a nascença e a finitude, não é? Entre a nascença e a morte, focalizado naturalmente no Covid, e é com certeza com essa focalização mais nesta situação, nesta pandemia que estamos a viver e que de facto nos assolam, que com certeza os nossos seguidores, os nossos ouvintes, os nossos seguidores, digamos, o quererão interpelar. Eu penso que teremos facilidade, é exatamente isso, de colocar a pergunta e não careço de ler, com certeza, que o doutor desse lado também lê. Agradecia naturalmente que às pessoas que estão a questionar o Sr. Dr. Eduardo Sá que o façam mais uma vez de forma curta, de forma mais objetiva possível. Claro que o Sr. Doutor, por seu lado, não precisa dizer que vai com certeza ser o mais sintético possível na sua resposta. Muito obrigado, Sr. Doutor, mais uma vez. Eu é que agradeço as suas palavras e agradeço esta primeira questão que foi colocada. Vejam bem, eu acho que todos nós fomos muito mal educados para a ansiedade e para o stress. Fomos mal educados porque se criou a ideia, com a nossa passividade, que nós somos cada vez mais hábeis, ou somos tanto mais hábeis, é mais isso, a lidar com a ansiedade e com o stress, quanto mais os controlarmos. E as coisas passam-se exatamente ao contrário. E, portanto, quanto mais nós vivemos a ansiedade e o stress de uma forma transparente, mais saudáveis nos tornamos. Fazendo um paralelismo com o Covid, a ansiedade funciona um bocadinho como a nossa febre do pensamento. Ou seja, quando alguma coisa está ali fora do sítio, quando alguma coisa nos desarruma, nos vira do avesso, a ansiedade é uma maneira de nós medirmos a febre. Não se trata de fugirmos a ela e nós estragamos tudo quando passamos a vida a tentar controlá-la. E, portanto, as crianças não são mais suscetíveis à ansiedade e ao stress. Não é verdade. Quando muito, podem ser mais transparentes a vivê-las, a viver estas situações, do que nós, os pais, que muitas vezes passamos a vida a iludir este tipo de coisas. Mas não, agora não se esqueçam do que eu vos disse. Perante situações de grande sofrimento, perante situações de grande preocupação, perante notícias em que nós estamos a ver valas comuns todos os dias, nós estamos a ser interpelados até ao fundo da nossa alma todos os dias. E se temos o privilégio de a morte não nos ter entrado pela família dentro, nós, no fundo, temos a noção de que isso pode acontecer. E, portanto, que fique claro que, em termos de saúde mental, bom, o medo é uma manifestação saudável. Mas, à medida que ficamos mais velhos, ficamos mais medricas. Primeiro, porque deixamos de ser tão parvos quanto éramos, portanto, deixamos de andar a fazer de conta que somos poderosos como nunca fomos, e depois, porque a sabedoria nos ajuda a discernir os pequenos perigos que, quando somos mais novos, nem sequer imaginávamos, e que não imaginávamos também porque tínhamos uma mãe ou um pai a cuidar dos perigos que nós, de alguma forma, experimentávamos. E, portanto, que fique claro que a ansiedade é um composto de emoções, a emoção que lá está no meio é o medo, nós precisamos de ser muito mais medrosos nos próximos tempos, vamos ser mais ansiosos nos próximos tempos. Por favor, não tentem andar sempre a fazer de conta que controlar é o que está a dar, porque quanto mais o fizerem, mais se desarrumam. E depois voltamos às vossas cicatrizes, às nossas coisas que com o tempo se foram desarrumando. Quando nós andamos a fazer de panela de pressão, tentando conter as coisas que nos magoam, evidentemente que nos desorganizamos. Só mais um pormenor. Não se esqueçam também que não há ansiedade sem tristeza. E é natural que nós, nestas alturas, sejamos todos pessoas mais tristes. Todos nós nos comovemos e choramos perante dramas, histórias reais que podiam ser as nossas, de pessoas que não se puderam despedir dos seus pais quando eles morreram, que não puderam estar nem sequer no funeral, ou no outro extremo, quando nós nos confrontamos com mães que tiveram de ir sozinhas para uma maternidade e de ter os seus bebés sozinhas e de tê-los afastados de si, porque no fundo estavam a viver toda esta angústia. E, portanto, todos nós precisamos de estar tristes,
várias vezes ao mês, porque somos pessoas sensíveis. Quando nós iludimos a nossa tristeza, deprimimos-nos. É um bocadinho ao contrário do que às vezes imaginam. E, portanto, nessas circunstâncias, sempre que estiverem tristes, por favor, estejam com as pessoas, sobretudo, que são importantes para vós. E se puderem estar tristes por coisa nenhuma, melhor, que é a maneira de nós dizermos às pessoas de quem gostamos. Não está muito claro qual foi, de certa forma, a gota d'água que me fez estar triste. São muitas pequenas coisas. E quando há muitas pequenas coisas que nos deixam tristes, nós utilizamos aquela fórmula sábia: porque é que tu estás triste por nada, que é, no fundo, uma maneira de nós esperarmos que as pessoas que estão ao nosso lado nos deem a atenção, o colo de que nós precisamos, porque muitas vezes, quando as pessoas que são importantes para nós e que nós achamos que estão lá sempre, nos desamparam quando estamos tristes, é justamente nessas alturas que nos deprimimos. E, portanto, por favor, sempre que estejam ansiosos, no meio de uma fúria, de um stress, ou simplesmente tristes, se eu vos puder aconselhar, não guardem isso dentro de vós e de alguma forma expressem-no. Às vezes vomitem, se for o caso, com as pessoas que são mais importantes para vós, porque são elas, mais do que qualquer ansiolítico ou qualquer antidepressivo, que são os fatores fundamentais da nossa saúde mental. Muito obrigado. Ana Paula Cardoso questiona: os alunos, quando voltarem às aulas presenciais, vão ser mais ou menos indisciplinados? Porquê? Obrigado. Mas eu respondo-lhe: vão ser magníficos, vão ser exemplares nas primeiras 2 semanas, porque o Covid teve também essa grande vantagem, veja bem, de ajudar as crianças a fazer declarações de amor à escola, como se calhar nunca fizeram em todo o percurso educativo. Elas hoje percebem melhor do que nunca como amam a escola, como os recreios e a relação com os colegas são coisas absolutamente insubstituíveis, e como ter um professor a olhar para nós, pronto, uma câmara é importante, apesar de tudo, vemo-lo, e o professor vê os seus alunos, mas tê-lo perto de nós é aquilo que nos ajuda a pensar, a aprender e nos dá um motivo para darmos mais um passo para a frente. Quando as crianças voltarem à escola, estão tão ansiosas de escola que vão ser exemplares nas primeiras 2 semanas. Vão se portar de maneira adequada, vão dizer aos professores 1000 vezes que os adoram, e se os professores adoram que os seus alunos lhes digam isso, vão cumprir tudo e mais alguma coisa, e se for preciso até fazem os trabalhos de casa na escola. Tal é a avidez que eles têm de voltar lá, e depois vão precisar perceber até que ponto é que os professores e a escola lhes dão os argumentos para eles perceberem o mundo à volta deles melhor, e um destes dias nós temos que parar para perceber que é muito importante que eles tenham português, a matemática, a física, tudo aquilo que faz parte do currículo dos alunos, mas que, muito mais importante até do que isso, é nós pegarmos nessas disciplinas todas e estudarmos isto que são os vírus, percebermos como os vírus às vezes se transmitem, porque a geografia humana de repente levou uma reviravolta absolutamente fenomenal, percebermos a sustentabilidade e a ecologia à luz do que estamos a viver, ou seja, a escola vai ter que perceber que os alunos adoram aprender, mas sobretudo quando vão buscar à escola as legendas para a vida que estão a viver, que nem sempre a escola lhes dá. Eu acho que depois das tais 2 semanas em que eles vão ser exemplares, vão querer mais e mais e mais da escola. Eu acho ótimo que queiram, porque sempre que eles são exigentes em relação às escolas, os professores agradecem e só crescem com isso. Muito bem, muito obrigado. Temos mais uma pergunta, desta feita do companheiro João Oliveira, que está aí, que o Sr. Torre Eduardo Sá com certeza estará a visionar. Não, eu agradeço muito, João. A questão que deve terem atenção é um bocadinho esta. Os nossos filhos, quando de repente parecem muito infantis e, em algumas circunstâncias, parecem muito maduros, isso significa que são crianças saudáveis. E, portanto, esta oscilação de humores nem sequer é uma questão preocupante. Agora, quando eles são compulsivamente certinhos ou compulsivamente agitados, estes 2 extremos são um sinal de alerta e é importante que os pais tenham isso presente. E depois não fique... Eu, como já percebeu, eu não gosto muito de estar a falar de sinais por uma razão simples. Eu gosto mais quando os pais no plural, põem o seu nariz a funcionar
e gosto muito quando o nariz dos pais acende uma luzinha e os pais chegam à conclusão de que há aqui qualquer coisa que não está bem. Habitualmente quem tem essas despesas são as mães, com os pais a dizer assim, não, és capaz de estar a exagerar, e depois é este contrapeso que faz com que a determinada altura, movidos pelo seu bom senso, os pais procurem um técnico e peçam ajuda a um psicólogo que lhes diga, olha, e agora diga-me lá se eu devo estar preocupado ou não, e como é que isto se resolve, e portanto, mais do que os sinais, é bom que os pais sintam os filhos, os cheirem, como os pais fazem de uma maneira absolutamente magnífica, e só não o fazem quando andam atropelados por tantos compromissos que nem reparam, nem todos os sinais que os nossos filhos nos dão quando a vida está um bocadinho virada do avesso. Muito obrigado. Aqui o João Marques, que diz até onde essa mesma tristeza, ansiedade é normal, e uma resposta natural a esta situação quando começa a ser patológica. João, a tristeza começa a virar-se contra nós quando, de uma forma súbita, quase como se fosse um flash, olhamos para as pessoas ao nosso lado e percebemos que, afinal, elas amam-nos, mas às vezes, desculpe-me esta fórmula que às vezes os adolescentes utilizam mais, mas às vezes elas não pescam quase nada do que se passa connosco. E, portanto, a tristeza começa a resvalar para uma depressão inquietante quando nós vamos olhando para as pessoas ao nosso lado e temos aqueles desabafos que todos nós já ouvimos. Porque é que eu não falo com o meu marido ou com a minha mulher? Porque é que eu não falo com os meus pais? Porque não vale a pena, porque eles não iam entender. Significa nessas circunstâncias que formalmente estamos acompanhados por fora, mas vivemos numa solidão assistida por dentro. Solidão assistida, seja o que for que estejamos a sentir, tristeza incluída, significa uma luz vermelha. Significa que temos que parar e perceber de que maneira é que nós nos podemos reconciliar com a vida, porque senão passamos a vida com a ideia de que o melhor que nós guardamos são as saudades do que nós vivemos, e quando nós aproveitamos a dor como fator de crescimento, e João, todos nós precisamos sempre de um bocadinho de dor para precisarmos pensar. Quando nós transformamos a dor em fatores de crescimento, são aquelas circunstâncias em que às vezes dizemos, pronto, enfim, há males que vêm por bem, nunca os males vêm por bem, mas às vezes os males ajudam-nos a nós catapultarmos cá para fora todas as nossas competências que andavam preguiçosamente adormecidas. Não tenho dúvidas que muitos de nós, perante todo este tumulto em todas as áreas da vida que o Covid acaba por representar, vão aproveitá-lo para catapultarem tudo aquilo de que são capazes, com ganhos absolutamente incalculáveis. Muito obrigado. Do nosso companheiro do Rotary Clube da Albergaria, Paulo Ribeiro, temos mais uma pergunta, Dr. Eduardo Sá, que agradecia que respondesse. Sim, nem sempre aquilo que parece é. Às vezes nós, na política, falam-se de respostas politicamente corretas. Os psicólogos às vezes falam de desejabilidade social, que é uma maneira de dizer que às vezes as pessoas respondem de acordo com aquilo que esperam ou que imaginam que quem faz os respectivos inquéritos queira ouvir. As pessoas mais velhas reagem melhor ao isolamento, não é verdade. Elas estão assustadoramente habituadas a viver em isolamento, porque sejamos razoáveis, nós não somos, eu sublinho não, nós não somos tão cuidadosos em relação aos nossos pais e aos nossos avós, como os nossos pais e os nossos avós mereciam. E, portanto, temos sempre a ideia, uma ideia muito infantilizada dos nossos pais e dos nossos avós, como se eles não precisassem ter tempo para eles, como se eles ficassem só felizes porque têm os netos. Eles adoram ter os netos, mas têm direito a ter uma agenda própria, como se eles não pudessem ser mimados e ter todos os luxos, os pequenos luxos a que todos temos direito. E, portanto, nós às vezes lidamos para as pessoas mais velhas como se fossem muito simples, como se não fossem pessoas mais sábias do que nós. E, portanto, esta capacidade não é tão linear assim. Tanto não é
que de repente começa-se a falar, e era muito importante que um destes dias nós falássemos muito a sério daquilo que se passa nas instituições que acolhem as pessoas mais velhas, porque muitas vezes, na esmagadora maioria das circunstâncias, deixem que eu repita, na esmagadora maioria das circunstâncias, nós preocupamos que eles tenham os cuidados que entendemos indispensáveis, mas na esmagadora maioria das circunstâncias, as pessoas mais velhas têm a sua saúde mental rigorosamente desprezada. E eu já perdi a conta a situações assustadoras, que são aquilo que se passa em alguns lares de terceira idade, em que, independentemente das pessoas mais velhas entenderem que isso é razoável ou não para elas, as mascaramos e fazemos às vezes cortejos, como se faz com as crianças pequeninas, como se elas não tivessem dignidade, vontade para dizerem aquilo que pensem e, sobretudo, com a legitimidade de escolher. Portanto, eu tenho esperança que, ao olharmos para a taxa de suicídio que se começa a falar nas pessoas mais velhas, este inquérito não me bata certo e nos ajuda a perceber que nem sempre esta adaptação ao isolamento é o que parece. Obrigado, doutor. Temos mais uma pergunta. Peço a sua paciência, da nossa companheira Paula Pinto. Sim. Aqui uma professora. Sem dúvida. A senhora sabe porquê? Eu acho que os alunos deram uma prova aos professores que só é possível, doutora, mas eu sublinho só é possível porque os professores lhes deram todos os sinais para que eles retribuíssem deste modo. Os alunos aceitaram ter algumas respostas das escolas que não são razoáveis. Há alunos a ter, neste momento, aulas das 8h30 às 4 da tarde, sem contar com explicações e telescolas e outras coisas do género. Não é razoável. Há escolas que lhes dão pacotes de trabalhos de casa que nunca mais acabam. Não é razoável. Há escolas que dizem aos pais, olha, estudem com eles, e não é razoável. A ideia de que, no fundo, nós estamos num terceiro período não é verdade, porque há muitas crianças que não têm pais com formação para as conseguirem ajudar, nem sequer têm um computador em casa, nem sequer meios para se ligarem à rede da internet e, portanto, obviamente que os alunos se portaram de uma forma inacreditável. As avaliações mudaram a meio do jogo e os alunos não concordam e aceitam. Porquê? Porque percebem que a maior parte dos professores estão a fazer um esforço inacreditável e que estão a dar um exemplo de dedicação e eles estão a corresponder, e porque eles percebem que os pais estão a fazer um esforço imenso e a dar-lhes um exemplo de abnegação e de determinação, eles estão a corresponder. É por causa disso que os alunos deram à escola a melhor resposta que se pode dar. Alunos que não são abandonados pela escola não abandonam a escola. Às vezes a escola nem sempre se dá conta disso. Obrigado, doutora. Não sei se está mais alguma. Sim. A senhora vereadora da Câmara Municipal de Aldegaria Velha, que também quer fazer uma pergunta, a doutora Catarina Mendes. Haja quem aponta o dedo à ridicularização dos idosos, é prática comum? Acho. E, senhora vereadora, como sabe, eu conheço razoavelmente bem a Câmara de Albergaria. Se me permite este meio, deixe que lhe envie através de si um abraço grande para o senhor Presidente, com quem eu tenho uma relação de grande amizade. Mas sim, eu tenho muita esperança que a Câmara possa fazer muitas mudanças em Albergaria que transformem a Albergaria ainda num exemplo mais significativo. A Albergaria pode ser, enfim, uma cidade amiga da criança. Não é demais que possa ser. A Albergaria pode lidar com esta relação das crianças com o meio público, com a rua, de uma maneira absolutamente fora de lugar. Devo-lhe dizer que muitas vezes os parques infantis são a chapa de sol, não têm condições mínimas indispensáveis, e quando nós tivermos a noção de que quanto mais condições nós dermos para que os pais
usem a cidade com as suas crianças, mais eles escolhem aqueles locais para viver, pode ser um exemplo absolutamente fundamental e está a ser na relação entre a escola, o trabalho que está a ser feito, e eu conheço, do apoio às escolas e às escolas do primeiro ciclo, e não só do ensino básico, é absolutamente elementar, e pode ser um caso de estudo na relação que pode ter com os idosos. Uma Câmara Municipal, com a ajuda dos rotários, como tantas vezes os rotários acabam por trazer, contributos à mudança do mundo, de forma a que ele se torne mais, de forma a que ele tenha um rosto humano. Eu não tenho dúvidas que podem ajudar a que, desde pequeninos até aos mais velhos, o respeito, o estrito respeito pelas pessoas, que é uma coisa que muitas vezes não se vê, fala-se, mas não se vê, possa, com o Covid, ajudar-nos a perceber que uma Câmara pode criar, em relação às instituições que apoia, um código de conduta, e pode ser dura nas exigências, quando, sobretudo, tem à frente de tudo os valores do humanismo que, afinal de contas, nos ligam a todos. Senhor Presidente, se me dá licença, eu talvez ficasse hoje por aqui, até porque fico com esperança que todas as outras questões que eventualmente tivessem para me colocar numa outra oportunidade possam ser um pretexto para eu me juntar a vós. Eu queria só fazer um último comentário, se me dá licença. Claro que sim. Eu queria daqui enviar um abraço muito grande e muito especial ao meu querido amigo José Sacramento. Atrás de mim tenho um quadro que ele me recomendou. É um quadro com uma dimensão simbólica muito grande, porque no fundo acaba por ter, no fundo, um olhar que nos ajuda a perceber que, consoante os óculos, nós vimos de maneira diferente, e, portanto, ele intercedeu de uma maneira clara para que eu aqui estivesse presente, e eu tenho para mim que os desafios dos meus amigos são ordens para mim, e, portanto, para o meu querido amigo José Sacramento, eu envio um grande, grande abraço, e para todos os rotários, porque eu sei, desde há muitos anos, a maneira apaixonada como ele se relaciona com os rotários, e sei todo o trabalho inacreditável que os rotários têm vindo a fazer de uma forma silenciosa e discreta, elegante, e, portanto, através dele, deixem que vos envie um grande abraço e um muito obrigado, claro. Já agora convido também a mandar um tal abraço ao Presidente da Câmara, António Loureiro, porque ele está a seguir-nos em direto neste momento. Meu Deus. Sr. Presidente, eu não sabia, mas faço com o maior gosto, acredito, e em tudo aquilo que eu possa colaborar com a albergaria, como sabe, só tem que me dizer e só pode contar comigo. Muito obrigado, Dr. Eduardo Sá. Eu é que agradeço. Foi um gosto ouvi-lo, foi um gosto tê-lo também disponível para as respostas às questões levantadas pelos nossos companheiros, e não só, porque foram também outros. Não vale a pena fazer síntese nenhuma, porque o senhor já fez as sínteses todas que havia para fazer. A saúde mental tem que ser também tratada de forma muito específica e muito principalmente nesta altura de Covid. Eu apenas referiria que tivemos também a seguir-nos o pasto do governador João Barbosa, que cumprimento de forma muito especial, o governador eleito do Distrito de 1960, Roberto Carvalho, naturalmente, como já referi, o presidente da Câmara, António Loureiro, e a vereadora Catarina. Tivemos também a assistente do governador, Cristiana Carinha, e o presidente, entre outros, e com ele cumprimento todos os outros rotários que estiveram presentes, o presidente do Rotário Clube de Aveiro, Paulo Anos. Fechamos aqui o quarto webinar do Rotário Clube da Albergaria Velha. Vamos dizer que o quinto webinar decorrerá exatamente 2 a 8 dias, à mesma hora, e terá uma vertente um pouco agora diferente, de âmbito mais legalista, até porque pretendemos
abordar também as questões do teletrabalho, as questões de layoff, etc, etc, e estará connosco então, no dia 19 próximo, o advogado Eduardo Marques, que nos abordará estas questões. Muito obrigado ao Dr. Eduardo Sá, de forma naturalmente especial. Seja sempre bem-vindo ao Rotary da Albergaria, à Albergaria à Velha de uma forma especial também. É a sua casa, que já o disse, então é duplamente a sua casa. E agradeço também a todos os que nos seguiram e a todos os votos de boa noite. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado a todos.